Provérbios 8 diz: Comigo estão riquezas e honra, bens duráveis e justiça. Você entende o poder que existe nessa promessa? Essa não é apenas uma frase bonita. É uma chave. Uma chave que abre portas para uma vida de prosperidade verdadeira, aquela que não desaparece com o tempo, aquela que vem acompanhada de honra e justiça. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. A sabedoria clama nas ruas, ela se oferece, ela está disponível, mas quase ninguém a ouve. Por quê? Porque a maioria está ocupada demais correndo atrás do vento. Querem riqueza, mas ignoram a fonte. Querem sucesso, mas desprezam a voz que os guiaria até ele. E a sabedoria, que é descrita nesse capítulo, como alguém que fala, que aconselha, que orienta, segue esperando por quem tiver ouvidos para ouvir. Quem busca sabedoria encontra mais do que respostas, encontra direção, encontra propósito e, como consequência, encontra riquezas duráveis. Não riqueza passageira, mas a que permanece. Não honra conquistada por aparências, mas a que vem de uma vida alinhada com princípios eternos. E o mais impressionante, Provérbios 8 revela que a sabedoria estava com Deus desde o princípio. Ela não é uma moda passageira, não é uma técnica de autoajuda. Ela é a essência da criação. Buscar sabedoria é, portanto, buscar a mente de Deus para os seus caminhos. E quando você decide fazer isso, tudo começa a mudar. A forma como você fala, a forma como você pensa, a forma como você age, porque a sabedoria transforma. E quem se alinha com ela não precisa correr atrás da prosperidade, ela o segue. Provérbios 8. Não apenas convida, ele clama. A sabedoria está nas esquinas, nas praças, nos portões da cidade. Ela se coloca onde todos passam. Ela não sussurra, ela grita. E isso nos confronta, porque nos faz perceber que a ausência de sabedoria na vida de alguém não é culpa de Deus, nem do destino, nem da sorte. É uma escolha, ela está ali, ela disponível, falando. Mas o mundo está surdo. Vivemos numa geração que corre, que se apressa, que quer tudo para ontem, mas não para ouvir. Ignora o princípio, ignora a raiz, ignora a sabedoria. E o mais trágico é que muitos vivem colhendo frutos amargos e perguntando: por que minha vida não muda? Mas a pergunta real deveria ser: com quem eu tenho andado? Porque a sabedoria anda com quem a ouve. E o tolo, por mais esforço que faça, continua tropeçando no escuro, porque rejeitou a luz que o guiaria. A sabedoria não é apenas conhecimento, ela é discernimento, é sensibilidade espiritual, é saber quando agir e quando calar, é entender o tempo, é ver além das aparências, é saber que nem toda porta aberta foi Deus quem abriu, e que nem toda voz que aplaude é voz amiga. Por isso ela clama, porque sabe que quem a rejeita, mais cedo ou mais tarde, colhe dor. Mas quem a abraça, quem caminha com ela, quem a honra, esse encontra vida, esse encontra paz, esse encontra um tipo de prosperidade que o dinheiro não pode comprar: a clareza. Clareza, em tempos de confusão, vale mais do que ouro. Provérbios 8 nos revela algo poderoso. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade duradoura e justiça. Não é apenas sobre ter, é sobre sustentar. Não é sobre brilho passageiro. É sobre uma luz que não se apaga. Vivemos numa era de conquistas rápidas, fama instantânea, riqueza sem raiz. Mas o que vem fácil, vai fácil. O que é construído sem sabedoria, desmorona no primeiro vento. Por isso Deus, através da sabedoria, nos oferece um outro caminho. Um caminho onde a prosperidade não é um acidente. É consequência. É o resultado de um coração alinhado com princípios eternos. Riquezas e honra estão com ela, mas não para alimentar o ego. Estão com ela para cumprir propósito, para que o homem de Deus não seja refém do dinheiro, mas mordomo dele.
para que a mulher sábia não dependa da aprovação alheia, mas ande com dignidade, porque a verdadeira prosperidade nunca é apenas material. Ela é emocional, espiritual, relacional. Você pode ter pouco e ainda assim ser próspero, porque prosperidade é ter paz onde outros vivem em guerra, é ter equilíbrio onde muitos desmoronam, é ter visão onde muitos se perdem. E essa prosperidade duradoura que Provérbios fala, ela não nasce do esforço humano. Ela nasce da aliança com a sabedoria. Ela é o resultado de decisões firmes, silenciosas, consistentes, de alguém que mesmo quando ninguém vê, decide obedecer. Decide andar certo. Decide esperar o tempo de Deus. E quando esse tempo chega, nada pode impedir, porque não foi conquistado pela força. Foi gerado no secreto. E o que nasce no secreto, Deus sustenta em público. Meu fruto é melhor do que o ouro, mais precioso que o ouro puro, e o que produzo supera a prata refinada. Aqui, a sabedoria nos revela um princípio profundo. Nem tudo que brilha é ouro, e nem todo ouro tem valor diante de Deus. Vivemos numa sociedade que idolatra o ouro, a aparência, o luxo, a ostentação. Mas a sabedoria de Deus é contracultural. Ela não te oferece apenas riquezas, ela te oferece frutos, e o fruto é diferente de um prêmio, porque o prêmio se ganha, mas o fruto se cultiva. Ele leva tempo, processo, raiz, maturidade. O fruto da sabedoria não é visível de imediato, mas quando ele aparece, ninguém pode negar. É o tipo de coisa que o dinheiro não pode comprar. A paz depois da obediência, a clareza que vem após a renúncia, a confiança tranquila de quem sabe que está no centro da vontade de Deus. O ouro pode ser roubado, a prata pode se desgastar, mas o fruto que vem da sabedoria é eterno, porque ele é gerado dentro e não fora. Ele transforma seu caráter, não só sua conta bancária. Ele molda sua mente, não apenas sua aparência. E quando você começa a valorizar isso, quando entende que o que vem de Deus é mais precioso que qualquer metal do mundo, você para de correr atrás do vento. Você para de se comparar. Você descansa. Porque agora você sabe, se for fruto da sabedoria, vai durar. Se for gerado no espírito, vai permanecer. E se for mais precioso que o ouro puro, então vale mais que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Trilho o caminho da retidão, ando por veredas de justiça. A sabedoria não anda em qualquer estrada. Ela tem um caminho, um trajeto claro. E esse caminho tem nome: retidão. Essa vereda tem propósito: justiça. Muitos querem os frutos da sabedoria, mas tentam alcançá-los por atalhos. Querem o ouro, mas não querem a integridade. Querem a abundância, mas não suportam a obediência. Querem a bênção, mas rejeitam o caminho. Mas a sabedoria não se vende, ela se revela. E só se revela para quem anda pelo mesmo chão que ela pisa. O chão da retidão, é aí que está o segredo. A prosperidade da sabedoria não é fruto do acaso, mas da direção. Ela não te joga em um lugar qualquer, ela te conduz passo a passo pela rota da justiça. E por que isso é tão poderoso? Porque quando você trilha esse caminho, você não precisa temer o amanhã. Você não precisa manipular o tempo, nem forçar resultados. A justiça é um campo fértil. Quem anda por ela pode até demorar, mas vai colher. Vai crescer de forma sólida, sem que nada nem ninguém possa tirar aquilo que foi construído com verdade. Ouro que vem por meio da justiça é diferente. Não corrompe, não cega, não desvia. Pelo contrário, te alinha, te protege, te prepara para sustentar o que você pediu a Deus. Então sim, a sabedoria prospera. Ela enriquece, mas faz isso com raízes na justiça. Porque ela sabe. Não adianta ter o mundo nas mãos e a alma em ruínas. A sabedoria te leva longe, mas sem que você precise perder quem você é. Porque onde há retidão, há estabilidade. Onde há justiça,
a provisão. Se você está andando por esse caminho, continue. Mesmo que pareça lento, é o único que te leva até onde a sabedoria habita, no centro da vontade de Deus, onde o ouro não falta e a paz nunca acaba. Não guardo para mim o conhecimento. Não escondo a justiça no meu coração. Falo a verdade e não nego a bondade. Aqui a sabedoria revela uma postura essencial para quem busca prosperidade verdadeira: o compartilhar do que se sabe e a sinceridade nas ações. O conhecimento, quando escondido, perde seu poder de transformação. A riqueza, quando acumulada, egoisticamente torna-se vazia. A sabedoria ensina que a verdadeira prosperidade não está em guardar segredos ou em acumular vantagens pessoais às custas dos outros, mas em expressar a verdade com coragem e praticar a bondade sem reservas. Quem caminha com justiça e fala com verdade, constrói uma reputação que atrai oportunidades e fortalece alianças. A prosperidade que vem desse comportamento é duradoura porque está fundamentada na confiança. E confiança é o capital mais valioso em qualquer relação, seja pessoal ou profissional. O rico que esconde seu conhecimento ou nega a bondade está fadado a perder o que tem, porque a prosperidade verdadeira é feita de troca, de impacto positivo, de contribuição. A sabedoria, portanto, nos convida a sermos agentes ativos da justiça, a expressar nossas verdades com integridade e a agir com bondade constante. Pois é assim que o ciclo da prosperidade se mantém vivo e fértil, multiplicando o que foi semeado em cada palavra e em cada ação. O Senhor me trouxe à existência como o princípio de seu trabalho, antes das suas obras mais antigas. Nesse ponto, a sabedoria revela sua origem divina e anterior a tudo. Ela é apresentada como a base sobre a qual toda a criação foi edificada. E o que isso tem a ver com prosperidade e riqueza? Tudo. Porque prosperar não é apenas acumular, é alinhar-se com a ordem original do universo. A sabedoria não é um acessório para enriquecer. Ela é o próprio alicerce da riqueza verdadeira. Antes de existir ouro, antes de haver trabalho, antes mesmo de o mundo ser moldado, a sabedoria já existia. Isso significa que toda prosperidade duradoura precisa nascer dela. Quando alguém busca crescer financeiramente sem esse alicerce, constrói sobre areia. Mas quando o crescimento vem da sabedoria, ele resiste, ele frutifica, ele transborda. A riqueza verdadeira não essa no banco, começa no espírito. E esse versículo nos mostra que Deus mesmo escolheu começar sua criação com a sabedoria, como quem escolhe o terreno mais firme para erguer algo eterno. Se queremos construir uma vida próspera, precisamos voltar à origem, ao princípio de tudo. A sabedoria. É ela que nos orienta, que nos protege, que nos revela os caminhos que os olhos naturais não veem. É ela que antecipa armadilhas, que inspira ideias, que transforma a escassez em abundância. A sabedoria é mais antiga que o ouro, e por isso tem mais valor. Quem a possui, mesmo sem muito, já tem o essencial para multiplicar. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Isso não é apenas uma afirmação de antiguidade, é uma revelação de autoridade. A sabedoria não surgiu como resposta à criação. Ela foi a origem do próprio plano. E se foi estabelecida antes da terra, significa que toda a estrutura de prosperidade verdadeira já estava pensada antes do mundo material existir. Aqui está um segredo poderoso. Riqueza não começa com o que você vê, mas com o que você entende. A sabedoria antecede o solo, as sementes, os frutos. Ela vem antes de qualquer colheita. Quando você se conecta com ela, acessa a fonte invisível que sustenta tudo que é visível. O ouro, os negócios, as oportunidades, tudo isso é consequência. A sabedoria é causa. Perceba que não é qualquer sabedoria.
É aquela estabelecida desde a eternidade. Isso aponta para algo inabalável, que não depende do tempo, das modas, das crises. Quem edifica sua vida sobre essa sabedoria não vive de circunstâncias, vive de princípios. E princípios eternos não falham. É por isso que alguns prosperam em silêncio, enquanto o mundo entra em colapso, porque a estrutura deles está sobre fundamentos invisíveis e indestrutíveis. A prosperidade duradoura nasce desse lugar de profundidade, onde a eternidade conversa com o presente. Se você constrói sua mentalidade com base nessa sabedoria, o que você cria aqui na Terra carrega o selo do céu, e tudo que tem a assinatura do eterno frutifica no tempo certo, multiplica, resiste, porque foi estabelecido antes da terra, e por isso é maior do que ela. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Esse é mais um lembrete poderoso. A sabedoria veio antes dos abismos e das fontes, antes das profundezas e antes dos recursos. Isso revela que a sabedoria não apenas precede os problemas, ela precede também as soluções. Ela não aparece no meio da crise para tentar salvar algo. Ela existe antes de qualquer escassez ou abundância. Isso muda tudo. Significa que a verdadeira riqueza começa antes da manifestação material. Começa com uma estrutura interna, com uma mente alinhada ao que é eterno. Perceba como o texto diz que a sabedoria nasceu antes das fontes carregadas de águas. E águas, na Bíblia, muitas vezes representam vida, movimento, provisão. Então, até mesmo aquilo que simboliza a abundância, as fontes, veio depois da sabedoria. Isso mostra que se você busca apenas os recursos, você está chegando atrasado. Mas se busca a sabedoria, você chega antes de tudo. Antes das oportunidades, antes dos fluxos financeiros, antes dos investimentos darem retorno. A sabedoria antecipa a colheita. Ela posiciona você no lugar certo antes do rio começar a correr. Quem anda com essa sabedoria não depende das fontes porque carrega dentro de si a origem delas. Onde essa pessoa chega, as águas fluem. Onde ela toca, a terra responde. Porque a sabedoria cria ambientes de prosperidade antes que eles existam. Por isso é impossível separar sabedoria de riqueza. Uma gera a outra. Riqueza sem sabedoria se perde. Mas sabedoria, mesmo sem nada, cria tudo. Essa é a diferença entre os que constroem impérios e os que apenas os observam. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Veja como o texto reforça a antiguidade e a primazia da sabedoria. Antes dos montes serem firmados, ou seja, antes do que é considerado inabalável neste mundo existir, a sabedoria já estava presente. Isso significa que aquilo que hoje parece sólido, imponente, estruturado, como os montes, veio depois da sabedoria. Ela não depende do que é visível, do que é concreto aos olhos humanos. Ela é o fundamento do fundamento, e isso tem implicações profundas. Porque às vezes, olhamos para as estruturas que existem, para os sistemas financeiros, para os negócios gigantes, para os bens acumulados por outros, e achamos que chegamos tarde demais. Mas esse versículo lembra: a sabedoria chegou antes de tudo isso. Ela não se impressiona com montes, com outeiros, com riquezas visíveis. Pelo contrário, foi ela quem tornou tudo isso possível. Se você tiver a sabedoria que vem do alto, você não precisa invejar as grandes construções. Você se torna capaz de erguer montanhas, porque quem tem sabedoria está na raiz do que é eterno. Você deixa de ser um espectador das riquezas e passa a ser o princípio criador delas. Essa é a diferença entre quem apenas desfruta do que já existe e quem manifesta o que ainda está oculto. É por isso que a verdadeira prosperidade não começa com contas cheias, mas com um coração cheio daquilo que vem de Deus. A sabedoria é anterior às estruturas, e, por isso, é ela que tem autoridade sobre tudo o que foi criado. Se você carrega essa sabedoria,
Não há limite para o que você pode construir. Desde o início do capítulo 8, a sabedoria se apresenta não como algo distante ou inalcançável, mas como uma voz que clama nos lugares altos, nas entradas das cidades, nos portões, ou seja, onde as decisões são tomadas, onde os destinos são moldados. Isso já revela uma verdade poderosa. A sabedoria está ligada à influência, à liderança, à capacidade de enxergar antes dos outros e de agir com discernimento. E isso é a base da verdadeira prosperidade. Não se trata de riqueza apenas como acúmulo de bens, mas como capacidade de gerar, multiplicar, sustentar e governar. A sabedoria é apresentada como algo precioso, mais valioso que o ouro fino, mais desejável do que a prata mais pura. E o mais interessante é que essa sabedoria está acessível a quem a busca com sinceridade, a quem a valoriza mais do que os bens visíveis. Ela anda com a prudência, habita com a inteligência e tem domínio sobre o conselho e o bom senso. Isso significa que quem anda com a sabedoria não toma decisões impulsivas, não vive à mercê da sorte ou do acaso. Pelo contrário, essa pessoa constrói um caminho firme, silencioso, mas poderoso, porque suas escolhas são guiadas por um entendimento que vai além do óbvio. A sabedoria também diz que por ela reinam os reis, governam os príncipes e exercem justiça os nobres. Isso mostra que toda a autoridade verdadeira e toda a estrutura sólida de liderança está fundamentada nela. Quando se fala em reinar, em governar, em exercer influência e domínio, tudo isso remete à prosperidade, ao sucesso, à abundância, mas não como fruto de vaidade, e sim como resultado de um espírito alinhado com o eterno. E então ela revela algo ainda mais profundo. Ela ama os que a amam, e os que a buscam de madrugada a encontram. Isso mostra que há um relacionamento possível com essa sabedoria. Ela não é uma fórmula mecânica, mas uma presença viva que responde à intensidade da nossa busca. Quem a busca com profundidade, com disciplina, com desejo verdadeiro, acaba encontrando não só respostas, mas direção, proteção e crescimento. A sabedoria afirma que consigo estão as riquezas e a honra, os bens duráveis e a justiça. Ou seja, não é preciso escolher entre prosperidade material e valores eternos. Em Deus, através da sabedoria, essas coisas caminham juntas. A riqueza que vem da sabedoria é sólida, durável, limpa, não é enganosa, não vem com culpa, não depende de aparência. É uma riqueza que permanece porque é construída sobre fundamentos espirituais. Quem anda com sabedoria não apenas prospera, ele se torna próspero por dentro. Seu caráter se alinha com sua missão. Seus resultados exteriores refletem a força interior. Sua vida deixa de ser uma corrida por sobrevivência e passa a ser uma jornada de propósito. O próprio texto diz que ela conduz pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que a amam e encher os seus tesouros. Isso é tremendo, porque não estamos falando apenas de um futuro no céu. Estamos falando de um presente que já pode ser moldado pela presença da sabedoria. Há promessas de herança, de tesouros cheios, de riquezas permanentes, para quem ama e honra essa sabedoria que vem de Deus. E então o capítulo se aprofunda ainda mais ao mostrar que a sabedoria esteve com Deus desde o princípio de tudo. Antes dos abismos, antes das fontes, antes dos montes e dos campos, antes da poeira do mundo, antes dos céus serem firmados, ela já estava ali. Ela presenciou a criação, viu cada detalhe sendo estabelecido, participou da harmonia de todas as coisas. E essa mesma sabedoria, que presenciou os alicerces da terra sendo lançados, se deleitava nos filhos dos homens. Ela se alegra em estar com os seres humanos. Isso é profundo, porque revela que a sabedoria não está distante, não é exclusiva. Para os anjos não é um privilégio de poucos. Ela se deleita em estar conosco. E mais, ela está à porta,
esperando ser ouvida, valorizada, seguida. Por isso o convite é direto. Ouça a sabedoria, guarde seus caminhos, seja atento às suas instruções, porque quem a encontrar, encontrará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas quem a rejeita está rejeitando a própria vida, está abraçando a morte disfarçada de independência. Esse capítulo inteiro é um mapa espiritual para quem deseja prosperar de verdade. Não é apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre ter uma vida firmada em princípios eternos, conduzida pela inteligência divina e abençoada por dentro e por fora. A sabedoria é a raiz da riqueza, é a chave da autoridade, é o código da criação. E quem a honra jamais viverá na escassez. A grandeza, a plenitude, a sabedoria não está escondida. Ela se apresenta com autoridade como quem sabe o valor que carrega. Ela não mendiga a atenção. Ela se posiciona nos lugares de decisão, nas portas do destino, nos altos das cidades. E é ali que ela fala, que ela oferece direção àqueles que estão dispostos a ouvir. A sabedoria é o princípio da verdadeira riqueza, porque orienta o espírito antes de qualquer conquista. Ela te dá clareza para saber onde plantar, quando agir, com quem caminhar. E quando ela fala, é com justiça. Seus lábios não se curvam para o engano. Ela não oferece atalhos sujos, nem riquezas efêmeras. Ela entrega aquilo que dura, aquilo que sustenta uma vida inteira. Ela diz que o conhecimento que oferece é mais precioso do que o ouro fino. E isso é mais do que metáfora, é uma revelação. Porque quem busca primeiro a sabedoria, atrai o ouro certo, no tempo certo, de forma limpa e permanente. A riqueza, que vem pela sabedoria, não te corrompe. Ela te fortalece. Ela te amplia por dentro, antes de transbordar por fora. A sabedoria carrega consigo a prudência. Ela anda junto da inteligência. Isso significa que ela não é apenas visão, mas também estratégia. Quem a possui não age por impulso. Tem estrutura emocional, tem discernimento, sabe esperar o tempo certo e sabe também quando é a hora de agir com força. Não é passividade, é domínio. E isso é poder. Um poder que transforma decisões em legados. Ela governa. Sim, ela reina. Ela não é submissa à confusão do mundo. Por ela, reis dominam. Príncipes governam com justiça. Isso revela que a sabedoria tem uma ligação direta com o governo, com a influência, com a liderança verdadeira. Não se trata de títulos vazios, mas de autoridade real, baseada em princípios eternos. Aquele que a busca com sinceridade, inevitavelmente será colocado em posição de influência. Não para controlar, mas para servir com poder. E o mais precioso é o coração da sabedoria. Ela ama os que a amam. Ela se entrega a quem a busca com intensidade. Não com pressa, mas com constância. Ela responde a quem acorda cedo para ouvi-la, a quem escolhe o silêncio da madrugada para aprender. E como resposta, ela entrega aquilo que o mundo inteiro procura: riquezas, honra, bens duráveis e justiça. Ela não separa prosperidade de integridade. Ela une, ela equilibra, porque a sabedoria não quer apenas te enriquecer por fora. Ela quer te blindar por dentro. Ela te conduz por caminhos retos, veredas seguras, direções que não te expõem ao acaso, mas te posicionam na rota da colheita. E o que ela promete, ela cumpre. Bens permanentes, tesouros cheios, prosperidade duradoura. Não é momentâneo, não é frágil, não é ostentação. É riqueza sólida, é estabilidade. É o tipo de bênção que você transmite para gerações futuras. E então, ela revela sua origem eterna. A sabedoria já existia antes da terra ser formada, antes dos montes serem moldados, antes do céu se estabelecer, antes das fontes jorrarem águas. Ela já estava lá, assistindo, celebrando, participando de cada detalhe da criação. Isso mostra que ela é mais antiga do que qualquer sistema, mais firme do que qualquer economia, mais poderosa do que qualquer estrutura humana.
Ela viu tudo começar, porque ela nasceu do próprio coração de Deus, e mesmo assim, ela se deleita nos filhos dos homens. Ela não se isola na eternidade. Ela caminha ao lado de quem a valoriza aqui na terra. Ela ama estar com os homens, ama orientar, ama conduzir, ama prosperar quem decide ouvi-la. Por isso ela faz um convite, um chamado que ecoa em cada palavra do capítulo. Ouça. Preste atenção. Não despreze a sabedoria, porque quem a encontrar, encontra a vida. E não qualquer vida, mas uma vida plena, abundante, favorecida por Deus. Essa é a promessa que sustenta todo o capítulo 8. A sabedoria é o alicerce da verdadeira prosperidade. Ela é o segredo por trás da riqueza que permanece. E quem escolhe andar com ela, nunca mais será guiado pela confusão. Nunca mais dependerá do acaso. Porque terá dentro de si a fonte que gera, que sustenta, que multiplica. Essa é a riqueza, que vale a pena. Essa é a herança dos sábios. Capítulo 8 segue ecoando como uma sinfonia de poder e abundância, como uma voz que atravessa os séculos oferecendo mais do que palavras, oferecendo destino. A sabedoria continua se apresentando como uma presença viva, disponível, uma companheira fiel para quem não apenas deseja prosperar, mas prosperar com propósito, com estrutura, com significado. Ela não é uma teoria, é uma pessoa em movimento. Está à beira do caminho, nos encontros da vida, nos momentos de escolha. Está onde as decisões moldam futuros. E ela fala com clareza, com autoridade, com verdade. Ela não confunde, ela não esconde, ela revela. O que ela oferece não é um conceito etéreo, é um caminho prático. Ela não apenas inspira, ela direciona. Suas palavras são justas, seus conselhos são retos, suas instruções são tesouros, mais valiosas do que ouro refinado, mais desejáveis que a prata mais pura. E quem compreende isso, entende que a verdadeira riqueza não começa na conta bancária, mas na mente renovada, porque é no interior que a sabedoria planta as sementes que geram colheitas externas. Prosperidade duradoura nasce do coração que ouve a sabedoria e responde com obediência. Ela anda com a prudência, caminha com o discernimento, se une à inteligência. E isso significa que a sabedoria é prática, estratégica, não romântica. Ela fala de decisões, de atitudes, de alinhamentos. Ela ensina o tempo certo de agir, o lugar certo de estar, as pessoas certas para se conectar. Nada é por acaso quando se anda com ela. Tudo tem propósito, tudo se encaixa. E por isso ela governa. Ela é a base dos que reinam com justiça. É o código secreto por trás de reis, príncipes, juízes e líderes que fazem história. Não com força, mas com direção. Não com gritos, mas com sabedoria. E ela recompensa. Não de forma simbólica, mas concreta. Ela dá riquezas, bens, honra e justiça. Ela derrama favor sobre aqueles que a buscam com intenção. Seus frutos são visíveis. Seus resultados são palpáveis. Ela não promete uma vida desconectada da realidade. Ela entrega uma realidade moldada pelo céu. Ela faz as mãos prosperarem, as casas se encherem, os caminhos se iluminarem. E tudo com justiça, tudo com equilíbrio, tudo com paz. Ela diz que ama os que a amam. E isso é mais do que uma frase bonita. É uma chave. Porque ela não se entrega a quem a busca por curiosidade, mas a quem mergulha com desejo sincero, com sede real, com fome de transformação. A esses ela se revela. A esses ela responde. A esses ela entrega a herança. E não uma herança qualquer, mas bens duráveis, riquezas que atravessam gerações, prosperidade que não evapora, estabilidade que não depende de circunstâncias. É o tipo de bênção que não é comprada. É atraída por quem honra a sabedoria. E então ela revela algo ainda mais profundo. Sua origem. A sabedoria não nasceu ontem. Ela precede tudo. Estava antes dos fundamentos da terra.
antes dos abismos, antes das montanhas, antes dos céus. Ela viu tudo ser formado, participou da criação, foi testemunha dos limites do mar, do firmamento, dos céus, da estrutura dos campos. E mais do que isso, ela se alegrava diante de Deus e se deleitava com os filhos dos homens. Ela sempre desejou estar conosco. Sempre desejou nos ver prosperando, crescendo, florescendo. E é por isso que ela chama, ela clama, ela implora, ouça, atenda, receba. Porque quem a encontra, encontra a vida. Não uma vida comum, mas uma vida abençoada, alinhada com o favor do Senhor. E quem a rejeita, se fecha para a plenitude. A sabedoria não impõe, ela convida. E esse convite ainda está ecoando. Ela ainda está à beira dos caminhos, à espera dos que desejam mais do que sobrevivência. Ela está à procura dos que querem construir uma vida próspera, justa, sólida, com raízes profundas e frutos visíveis. Capítulo 8. É uma promessa viva de que a prosperidade não está separada da justiça, que a riqueza verdadeira nasce do entendimento, que o favor é uma resposta à sabedoria buscada com diligência, e quem anda com ela, inevitavelmente, será guiado ao lugar onde o propósito se encontra com a abundância, onde a integridade gera colheita, onde o silêncio da obediência produz honra pública, onde a alma rica transborda em todas as áreas da vida. Se algo dentro de você despertou, se, em algum momento dessas palavras, sua alma silenciou e sentiu que era com você, então isso não foi acaso. É a sabedoria batendo à sua porta. É o céu sussurrando. Este é o caminho, ande por ele. Não ignore esse chamado. Não volte à rotina como se nada tivesse acontecido. Porque quando o Espírito toca, é para transformar. E se você quer continuar recebendo palavras que alinham mente, coração e propósito, se você quer caminhar rumo à verdadeira prosperidade, aquela que começa dentro e se reflete fora, então não apenas assista, faça parte, se inscreva agora, junte-se a essa jornada, porque aqui não falamos de riqueza vazia, falamos de herança eterna. E cada vídeo é uma nova semente, cada mensagem é uma direção. E você não veio até aqui por acaso, então clique, se inscreva e caminhe conosco no caminho da sabedoria. A jornada já começou, falta só você dizer sim.